Boa tarde, crianças lindas! Hoje, quarta-feira, a gente vai começar nossa aula com a apostila de matemática. Então, na aula passada, nós começamos a ver um pouquinho e a falar sobre tabelas, tá? A gente trabalhou com algumas delas e hoje a gente, trabalhando dentro dessas tabelas e dentro desses gráficos, a gente vai pegar aí a unidade 4 na página 101 de matemática e vamos falar de probabilidade e estatística. Quando a gente fala de probabilidade e estatística, é porque a gente não tem uma exatidão, né? Um número exato. Então, esse capítulo vai tratar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos juntos? Então, a gente vai começar aí falando de gráficos e tabelas. A gente tem aí, logo de cara, uma imagem que mostra como esses gráficos, né, como essas tabelas, elas podem ser empregadas, né? Elas podem ser desenhadas, construídas. E é o que a gente vai ver nesse capítulo, ó. Analisaremos os dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos. Além da importância de saber interpretar dados, devemos ser capazes de descrever e sintetizar o que lemos nos dados expressos nessas tabelas e gráficos, tá bom? Então, o que a gente tem aí abaixo no teorizando? É muito comum nos depararmos diariamente com gráficos e tabelas nas mídias sociais. Pesquisar, organizar, analisar dados, fazer previsões e concluir algo são habilidades importantes no nosso cotidiano, tá? Então, quando a gente faz geralmente isso tudo aí, analisa, pesquisa, organiza, a gente costuma montar, né, gráficos e tabelas. Sempre que fazemos uma pesquisa com uma amostra de dados coletados, como um grupo em particular, podemos organizar os resultados em tabelas e gráficos. Vejamos as tabelas de simples e de dupla entrada. A tabela é uma ferramenta usada para organizar os dados como aqueles coletados em uma pesquisa. Ela é composta por linhas e colunas e os dados são apresentados em suas intersecções em forma de números, palavras ou frases. Alguns elementos da tabela são muito importantes, pois auxiliam a sua interpretação. Além disso, as tabelas possuem diferentes formatos. Vejamos a diferença entre as tabelas simples e de dupla entrada. Então, o que nós temos aí? A tabela simples, ela traz apenas uma informação. A primeira aí, traz apenas o preço do produto. Já na segunda tabela, que é a de dupla entrada, como o próprio nome diz, traz mais de uma informação, trazem duas informações. Aí nós temos uma tabela com altura e peso de alguns alunos. As tabelas simples apresentam uma informação. No exemplo acima, a informação é o preço de cada produto vendido. Portanto, a tabela informa que em determinado local o salgado custa R$ 3,50. Já as tabelas de dupla entrada apresentam as informações divididas em dois grupos. No exemplo acima, a tabela informa o peso e a altura dos alunos Ana, Carlos e Fábio. Então, pela tabela, sabemos que o aluno Carlos, por exemplo, possui 1,54 m de altura e pesa 60 quilos. Aí, para trabalhar um pouquinho com essas tabelas, nós temos os exercícios resolvidos. O que nós temos aí nesse exercício resolvido? A diretora da escola, né, pegou algumas turmas e realizou uma pesquisa, né? Vamos ver a quantidade de alunos que ela pegou nas turmas. Então, na primeira turma aí do primeiro ano, ela tem 13 alunos, 13 meninos e 12 meninas. E ela foi fazendo isso, né, a quantidade de meninos e meninas, do primeiro ao quinto ano. Com base nas respostas, preencha a tabela de dupla entrada a seguir, né? Vocês têm aí a tabela e como que vai ser feito isso, né? Vocês vão preencher com a quantidade de alunos, meninos e meninas,
de cada ano, ok? E vocês vão colocar o total de meninas após preencher e de meninas após preenchido e vão dar o total de todos os alunos, aí juntos, meninos e meninas, assim como a gente viu nos modelos anteriores, tá? Então, o que nós temos aí na resolução dessa tabela? Para completar a tabela, precisamos analisar os dados encontrados, observando as quantidades de alunos em cada ano, tá? E o mesmo deve ser feito nos demais anos. Para preencher os totais, basta realizar as somas. Basta a gente realizar as somas, tá? Observe que o total aparece na última linha. Trará a soma de alunos e alunas por ano, enquanto o total da última coluna apresentará a quantidade de alunos e alunas no total das turmas da escola. No último quadrinho, em que o total da última linha se encontra com o total da última coluna, deve ser inserido o total de crianças que estudam na escola, incluindo os meninos e as meninas, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Ó? Na primeira linha, alunos, vocês vão completar com a quantidade de meninos em cada turma, tá? Aqui vocês vão colocar o total de meninos. Na segunda coluna, vocês vão colocar a quantidade de meninas em cada turma, tá? E aqui na frente, no total, vocês vão colocar o total de meninas. E aqui abaixo, vocês vão colocar o total de meninas por série, tá? E aqui, por último, o total de meninos e meninas da escola. É essa a informação que tá querendo dizer aí, tá bom? Na sequência, a gente tem o seguinte. Vocês têm aí na página 104 como a tabela ficou preenchida, tá? Então, você já tem, é um exercício pronto, mas vocês treinem lá atrás também para vocês verem como que é feito, tá bom? Porque a gente vai trabalhar com isso aqui para frente. Então, aí a gente tem a tabela montada direitinha, tá vendo? Ó, foram colocados os alunos que são meninos em cada ano, na frente o total de meninos, depois a quantidade de meninas por turma e o total, e depois o total de cada menina e menino por ano, totalizando aí a quantidade de crianças na escola. Tá bom? E agora a gente vai colocar em prática o que a gente viu aqui. Beijos!